Olá, meu povo, olha eu aqui novamente trazendo a palavra do Senhor para vocês. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e comentar, para que mais vidas sejam alcançadas. Então, dando continuidade à palavra desse patriarca, que agora é Israel, a gente continua. E aí, depois desse encontro em Betel, que ele cumpriu o que ele havia prometido ao Senhor naquele lugar, ele segue a sua jornada. E em seguida tem mais outra dificuldade, né? Mais uma tragédia na vida de Israel. É a morte de sua esposa querida e amada Raquel. Com a vinda do último filho, Benjamim, um parto difícil, Raquel morre. Aí bem que no verso 16, no capítulo 35 ainda, verso 16 até o 22, relata essa história. E no finalzinho do 22 ele diz, eram 12 os filhos de Israel. E a partir daqui começa a descendência, né, e a linhagem desses 12, e a história dos filhos dele. Então começa aqui tudo sobre as 12 tribos de Israel, certo? Então assim, vocês vão lá estudar na Bíblia de vocês vão lá e vão abrir, vão estudar, porque aqui vai falar mais sobre fulano, que é filho de fulano, e assim vai. Então vai estar toda a linhagem, a descendência distribuída. Primeiro os descendentes de Jacó, depois os descendentes de Esaú, seu irmão. Também, né, que são os edomitas, né? Vai destrinfar, né, os filhos de Jacó, que são os israelitas, que Jacó agora é Israel, né? Então, os filhos, os 12, que é as 12 tribos de Israel, e os príncipes também de Esaú. A palavra do Senhor também relata a descendência, os descendentes também de Edom, que são justo os edomitas, que é da geração e da linhagem de Esaú. Tudo isso no 36. Quando a gente chega no 37, é o que a gente vai estudar hoje, é o 37, que é nosso pão de cada dia, que é o 31 e o dia 1º, para a gente finalizar esse capítulo, por causa do mês que encerrou, para a gente começar amanhã, novamente, dia 2, normalmente com o pão de cada dia do seu dia devido. Amém? Então vamos lá. Eu vou ler só um trechinho do 37 e depois eu vou explicar para vocês, porque o 37 ele é muito grande para a gente fazer toda a leitura. Então você que está aí com a sua Bíblia acompanhando, você vai ler toda a história. Amém? Então vamos lá. No 37, no capítulo 37 de José vendido pelos irmãos. Habitou Jacó na terra de peregrinações do seu pai, terra de Canaã. Ele ficou naquela região. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José, mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Eu vou ficar aqui e aí vocês lê todo o restante, porque aqui é muito, muito, muito linda essa palavra. E aí eu vou explicar para vocês sobre essa palavra de José. Olha que palavra especial e palavra maravilhosa. Nesse momento, nesse episódio que ele já tinha seus 17 anos, e como Benjamim demorou um pouco vir, Benjamim era pequeno, né? E José, por ter sido ele o penúltimo, filho da sua velhice, ele amava muito José. Sempre no meio dos filhos, principalmente quando você tem muitos, sempre tem aquele, ou o primeiro ou o último, né, que fica ali mais próximos e que mais carinhoso, mais atencioso e ficam mais em casa. E os pais amam mais, né? Na verdade, os pais se apegam mais. Na verdade é essa, se apegam mais. Então José era assim e tinha um coração bondoso também. O Senhor conhecia ele. Então, quando os filhos dele de Israel
iam trabalhar, iam pastorear, iam fazer seus trabalhos no campo, o pai sempre mandava José ir acompanhar para ver o que eles estavam fazendo, como é que se estavam procedendo. E os filhos de Israel eram muito difíceis de lidar. Tinha muitos deles muito difíceis. Começando, a gente já sabe lá naquela história para trás que Levi e Simeão simplesmente fizeram aquela atrocidade com o povo de Siquém. Então eles eram meio maus, bem difíceis de lidar. Então ele diz assim: vá lá ver o que é que seus irmãos estão fazendo. E ele ia, e ele vinha e trazia a mesma notícia: ó, estão fazendo isso e isso. Com isso, os irmãos ficavam com raiva, aumentava mais ainda a raiva. Sabendo que o pai amava mais, fez uma túnica de talás, fez uma túnica muito bonita para ele. Sabendo disso, ele só aumentava mais ainda o ódio e a inveja pelo irmão. O que acontece? No trajeto de toda essa história, em uma determinada ida, justamente a José verificar como estavam os irmãos trabalhando, eles combinaram, né, entre si, maquinaram entre si de dar fim na vida de José, matar José. E Rúben, um dos irmãos, disse: não, deixa aí, faz alguma coisa. Não, ele não concordou com isso, né? Entre todos os outros 10, um deles disse: não concordou. Então eles preferiram e jogaram num poço, né? Combinado ali, o Rubens disse logo: não joga, não mata não, joga aqui num poço. Na ideia de Rubens ia retornar para tirar o irmão de lá. Só que não deu certo esse plano, nem da mente dele, não deu certo. O que aconteceu? Os irmãos, quando passou os mercadores, os vendedores, os ismaelitas, eles venderam José. E nessa caminhada, a palavra do Senhor diz que eles venderam, depois que eles compraram ele dos irmãos, eles venderam novamente para o Egito. Ele vendeu para um oficial do faraó, comandante da guarda. Minha gente, a história de José é tão linda. Ela é tão linda que vocês nem imaginam, que a gente vai estudar de agora em diante. O que acontece é que quantas vezes nós temos no nosso meio, essa palavra fala muito de quem a gente é, de como somos, que tipo de sentimento vamos nutrir em nosso coração a respeito do outro. Esses irmãos, eles poderiam muito bem estar contentes. Nossa, nós temos um irmão querido, o pai ama, a gente pode amar também, mas eles preferiram odiar o irmão. Eles tinham um coração maldoso mesmo. Então, eles com inveja, com ódio, com rancor, foi vender, eles queriam era matar. E nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas, quantos irmãos, né, não matam por ganância, não matam por inveja, não tomam as coisas dos outros por inveja, né, com ganância, com ódio, com rancor no coração. Quantas tragédias a gente não sabe que tem no mundo? E às vezes a gente pensa que a pessoa que deseja mal a gente, o invejoso, o maldoso, está longe. É alguém que a gente não conhece. Na palavra de José a gente se engana muito com isso. Gente, é perto e é muito perto. Quem vendeu José foi os irmãos de José. Quem conspiraram para matar, eles só não mataram porque Rúben, um dos irmãos, disse: não mata não, vamos botar aqui, vamos jogar bem aqui. Quem fez isso foi os irmãos dele. Olha, essa palavra é muito forte. Eu aqui não estou dizendo: os irmãos de vocês, tomem cuidado com os irmãos de vocês. Mas o que eu estou dizendo é que ela é muito forte. E vamos ficar atentos porque, de fato, acontece e existe. A mente humana, o coração humano é muito enganoso. Nós não conhecemos ninguém. Às vezes a pessoa pensa: é perigoso é quem está passando acolá, perigoso é quem mora longe, perigoso é os não sei o que. Gente, como a gente não conhece, a palavra do Senhor diz que o coração da gente é terra que ninguém anda, que ninguém conhece, só o Senhor. Então, às vezes está aí dormindo do seu lado. Às vezes você compartilha com suas amigas, com seus amigos, algo seu, e aquela pessoa está te desejando mal.
não quer o teu bem. Às vezes só o jeito de tu andar, de tu viver, de tu falar, já incomoda a pessoa. Às vezes a pessoa tem esse sentimento e nem sabe do que é. Por que é que eu não gosto de pessoa fulano? Por que é que eu não gosto? Por que é que me incomoda a vida daquela pessoa, me incomoda? Às vezes, irmão, ore ao Senhor e pergunte no seu índice, Senhor, que tipo de sentimento é esse? Porque às vezes nem é sobre o outro. Às vezes o outro está lá quietinho, fazendo só vivendo. Mas o que está nutrindo aí em seu coração é a inveja. É o desejo malicioso, né? De querer ser o outro, de querer ter o que o outro tem. Às vezes a pessoa não tem nada, às vezes tem um que é rico e o outro pobre, mas o rico tem inveja do pobre. Os irmãos entre si, com inveja, com ódio um do outro, venderam José. Venderam José. Eles iam matar. Os irmãos iam matar José. Isso são os filhos de Israel. O Israel, que agora ganhou este nome, né? A partir disso, né? Grande pai, grande homem de nações e de gerações. Eram 12 os filhos. E aqueles 2 últimos, mais para frente, a gente sabe que começou de toda essa dureza e essa maldade do coração dos filhos de Jacó, hoje Israel, que mais para frente a gente vai estudar sobre essa divisão de tribos. 10 tribos contra 2. As 10, né? As 10 contra as 2. As 2 tribos, né? Enfim, é outra questão mais adiante que a gente vai aprender, porque hoje a gente vai aprender sobre o que tem guardado o teu coração, o que tem nutrido o teu coração, o que tem nutrido o meu coração, a relação ao outro. Hoje a gente pode falar sobre irmão, não precisa ser de sangue, nesse caso foi de sangue, muito pior, né? Mas vamos falar de irmão em Cristo, irmão esposo, irmão família, irmão colegas de trabalho, irmão, o próximo é o teu irmão. O que tu tem nutrido no teu coração pelo teu irmão? Às vezes teu irmão está lá só vivendo a vida que o Senhor escolheu para cumprir o chamado, e você está nutrindo ali algo. Coloca na presença do Senhor. Senhor, mostra para mim do que é isso, para que o Senhor possa tratar, possa sarar, possa tirar tudo aquilo. O Senhor trata, o Senhor tira, o Senhor transforma. O Senhor é um Deus transformador, um Deus perdoador, um Deus de amor. Ele faz isso. Quantas vezes Ele não já fez mediante a palavra? Quantos homens nós conhecemos e que fez atrocidades, fez coisas assim? E o Senhor é um Deus de amor, Deus de misericórdia. Ele terá conosco. Ele também terá conosco. Então, essa palavra só até aqui sobre o que os irmãos fizeram com José. O que teu coração tem nutrido? Nutre o teu coração da palavra do Senhor. Nutre o teu coração dos frutos do Espírito. Nutre o teu coração da paz de Deus, da palavra do Senhor. Quando a gente é cheio, o que sai da gente é palavra de Deus. O que vai sair de nós sempre será coisas do Espírito, coisas do alto. Então que a gente fique com essa palavra já finalizando 28, o 30 e o 31 e o 1º, para a gente encerrar aqui o mês de janeiro, né? A gente já começou fevereiro, a gente já entrou um pouquinho de fevereiro e amanhã a gente começa dando continuidade, o pão diário, o pão de cada dia, normalmente, a cada dia. Seu Deus abençoe grandemente cada um de vocês, a vida de vocês, que nós possamos assim, né, encher o nosso coração de coisas dos céus, coisas do Senhor, coisas que vêm da palavra de Deus, coisas que vêm fazer bem, até no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar, para com o outro. Amém?